Bom, então bom dia a todos aí. Hoje estou apresentando aqui o meu mestrado, orientado pela professora Sara Jane aqui da IASH e co-orientado pelo professor Raio, da Universidade de Utrecht. E aqui o tema do meu trabalho aqui é desenvolver uma abordagem para detecção e localização de concept drift em processos de negócio usando trace clustering, né? Então, vamos falar sobre isso aqui hoje. E aí, só para dar um contexto, uma agenda aqui do que a gente vai falar, vamos começar dando uma contextualização do trabalho, uma revisão aqui da literatura, falando sobre alguns trabalhos correlatos. Depois eu vou falar só qual é a nossa proposta aqui nessa abordagem. Em seguida, alguns resultados de experimentos que a gente fez e também umas considerações finais para encerrar aqui a apresentação. Então, aqui para o contexto, vou dar uma motivação, por que a gente quer fazer isso, qual que é o nosso objetivo e como a gente quer chegar lá. E qual que é o nosso contexto aqui? Então, hoje em dia, as empresas, as organizações, elas encontram uma necessidade grande de se adaptar a mudanças, né, de cenários que não são usuais, como, por exemplo, mudança no comportamento de clientes, nas demandas econômicas, ou nas legislações, ou até mesmo uma pandemia, né, como a gente viu recentemente, que acaba mudando tudo que acontece dentro de uma empresa. Né? E aí você ser capaz de detectar, entender essas mudanças o mais rápido possível, pode ser uma vantagem competitiva para essas empresas, né? E aí, geralmente, os processos que as empresas têm, elas geralmente não são tão bem estruturados, não são bem organizados e documentados pelas empresas, então acaba sendo uma tarefa difícil essa detecção e análise dessas mudanças, né? E aí, esse é o problema que a gente conhece aqui no mundo de dados como concept drift, né? Que você pode pensar como uma mudança de conceito, né? Que é uma mudança que ocorre numa distribuição aqui relacionada a uma variável target, né? Um alvo de acordo com o que a gente tem de entrada. Então, por exemplo, a gente tem esse exemplo de classificação aqui binária, né? Classezinha vermelha contra a verde ou azul. E aí, em um dado momento, a nossa distribuição aqui que separa aqui as duas, né? Um dado que antes era de uma classe azul e agora virou da classe vermelha, por exemplo. Isso acaba sendo um concept drift aqui, tá? E aí a gente está estudando isso aqui dentro do contexto de processos de negócio, né? Então, o que é um processo de negócio? É um conjunto aqui de eventos e atividades, decisões que a gente executa junto para chegar no objetivo de um negócio, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo simples aqui de um pedido, né? Eu recebo aqui um pedido e eu vou fazer a revisão dele. Aí, quando é uma atividade aqui, a revisão, tem uma decisão aqui que é o pedido está ok, né? E aí, dependendo se estiver ok, eu vou aprovar, se não estiver ok, eu vou rejeitar. E aí acaba o processo assim. Então, aqui é um exemplo de o que é um processo de negócio, que é o que a gente vai estar estudando aqui. Então, aqui, como eu mencionei, né, no começo, o nosso objetivo aqui é desenvolver uma abordagem que vai fazer de forma online a detecção e localização do drift em processos de negócio, né? Então, como é que se dá esse drift em processos de negócio? Ao longo do tempo, a gente tem aqui um processo de negócio que ocorre em determinado momento. Então, ele tem atividade A, B, C, D, com uma decisão aqui, né? E aí, em dado momento aqui, TC, esse processo ele muda, né? Então, esse processo agora, todas as atividades são sequenciais, né? Nesse caso. Então, o que a gente quer aqui, nesse cenário? A gente quer saber, com a detecção, qual que é esse ponto aqui, TC. Então, a gente quer achar aqui, de forma online, né? Quando que ocorreu aqui o drift, né? E também a localização, onde a gente vai fazer o quê? Identificar quais são as atividades que estão envolvidas aqui, né? No caso aqui são as atividades B e C, né? Como a gente pode ver, a atividade A e D não mudou o seu comportamento, apenas nesse trecho aqui, B e C, que houve mudança de comportamento. Então, é isso que a gente quer fazer aqui, tá? E esse trabalho está dentro do contexto da área de Process Mining, né? Que é a mineração de processos. E qual que é a ideia da mineração de processos? Ela é juntar aqui as análises tradicionais de processos baseadas em modelo com análise de dados mesmo, que a gente vai extrair informações de logs, né? De logs de evento. Então, quando um processo está ocorrendo, ele vai sendo registrado ali num log, todas as atividades que ocorreram, qual foi o horário, algumas informações sobre as atividades, e a gente vai analisar isso para extrair informações dali. Né? Então, principalmente quando não temos documentação do modelo, é muito interessante usar informações diretamente do log, que já fica registrado, né? Então, o objetivo aqui é a gente usar esses dados de evento, né? E aí, a área de Process Mining é dividida em mais ou menos três tarefas aqui que são chave, né? Que é a descoberta de processos, né? Onde eu vou pegar um log ali, vou descobrir qual é o modelo do processo ali dentro. A área de conformance checking, né? Que é onde eu vou checar ali se meu processo está executando conforme esperado, conforme um referencial ali que eu tenho
de ser o correto, né? E melhoria de processo. Então, eu vou analisar os dados ali para propor melhorias, né? E aí, a maioria dessas técnicas aqui, elas consideram que todo o processo dentro de um log é o mesmo, né? Elas não consideram que há drifts ali dentro do log que a gente sabe que pode acontecer no mundo real, né? Então, nosso trabalho vem para ajudar isso daqui também, para melhorar essas análises toda dentro dessa área, tá? E aí, qual que é a dificuldade aqui de concept drift dentro de process mining, né? A nossa dificuldade é que o nosso conceito-alvo aqui, nossa variável target, ela não é uma variável de um modelo tradicional, por exemplo, de classificação, mas sim ela é um modelo, né? Ela já é um modelo complexo de negócio, então o que vai mudar ali é meu modelo de negócio, então isso vai complicar um pouquinho mais aqui as análises, né? E aí, dentro desse contexto, quais são as tarefas que a gente tem, né? A gente tem a detecção e a localização, como eu mencionei, né? Que são detectar o ponto no tempo que aconteceu o drift, e a localização a gente identificar quais são as atividades que aconteceram. Temos também a caracterização, que é você identificar ali o que aconteceu com essas atividades, né? Então, por exemplo, naquele exemplo, as atividades A e B, antes elas eram condicionais, e elas agora viraram sequenciais, né? E aí a explicação da evolução do processo. Então, quando a gente consegue trazer informações do contexto do processo para explicar por que houve aquela mudança, se foi porque saiu uma pessoa, se foi porque tiraram ali aquele passo da empresa, né? Por exemplo. E aí o drift ele pode ser em algumas perspectivas, né? A que a gente vai estudar nesse trabalho é a perspectiva aqui de fluxo de controle, né? Control flow, que diz respeito à ordem das atividades, né? Qual é o fluxo que elas vão seguir. Mas também tem a perspectiva aqui de recursos, né? Então, as pessoas envolvidas no processo, dependendo de uma pessoa sai, troca uma pessoa, ela faz o processo de forma diferente. Isso pode ser um drift, né? Perspectiva aqui de dados, então houve uma mudança de sistema da empresa, como é feita a parte tecnológica por trás dos processos. Então, essa mudança de dados também pode acontecer. E a de performance, né? Então, o processo pode continuar o mesmo, mas houve uma mudança muito grande de performance ao longo do tempo. Então, hoje em dia já é uma outra situação de tempo, de resposta, por exemplo. Então, nesse perfil também existe concept drift, tá? Então, qual que é a nossa estratégia aqui em termos de abordagem mesmo, né? Então, como a gente vai começar? Aqui tem um exemplo de um processo de negócio, né? Então, várias atividades aqui, começando aqui em cima e acabando aqui embaixo. E aí a gente tem os traces aqui, né? Que são... O trace aqui é um rastro, né? Um caminho que um evento pode... Desculpa, que um case pode acontecer. Então, ele vai seguindo aqui, começando pelo A, ele pode vir para o B, D aqui e até o G, né? Então, isso aqui é um caminho aqui que ele pode fazer. E aí a gente tem três traces possíveis aqui nesse processo, tá? E aí cada case, né? Cada execução do processo vai cair eventualmente em algum desses cases, tá? E aí, conforme esse processo vai sendo executado, isso vai sendo registrado aqui num log de eventos, né? E vou ter aqui uma linha para cada um dos acontecimentos aqui, para cada um dos eventos que foram relacionados aqui a um case. E aí, o que a gente quer fazer aqui com isso? A gente vai pegar esse log, vai dividir aqui ele em pedaços aqui e vai fazer uma clusterização de forma online, né? Então, eu vou pegar aqui os dados aqui, já vou clusterizando, né? Então, imagina que no meu primeiro momento aqui, meu primeiro pedaço do log, eu tenho dois clusters bem separados aqui, né? Um é o caminho vermelho, pode representar, né? E o outro seria esse caminho verde mais da ponta, que é o verde mais escuro. E aí eu vou ter aqui cada cluster representando um caminho do processo, né? Beleza, só que aí em dado momento, esse caminho vermelho aqui, ele para de acontecer no processo. Então, pode ser que houve uma mudança ali no processo que realmente esse caminho aqui não faz mais sentido, né? E aí a minha clusterização, como eu estou fazendo ela baseada aqui nos eventos registrados, ela vai refletir aqui essa mudança, né? Então, esse cluster aqui ele não vai mais existir. Eu vou ter um cluster aqui dividindo... vou ter dois clusters muito mais próximos aqui, né? Porque esses três são bem mais parecidos, né? E eu vou ter uma clusterização aqui diferente, né? Então, a nossa ideia é analisar essa clusterização ao longo do tempo, né? Para ver como é que tá essa mudança aqui dos clusters e aí detectar o drift, tá? Bom, agora partindo aqui para a etapa aqui de revisão da literatura, vou falar um pouco sobre como são os métodos aqui de detecção e localização na literatura, tá? Os métodos de detecção, eles geralmente comparam aqui a informação no log em janelas consecutivas, né? Então, nesse exemplo que eu mencionei, a gente vai pegar lá um pedaço do log, um pedaço subsequente, e aí eu vou comparar esses logs de alguma forma e vou ver se há uma diferença significativa, né? Mais ou menos esse é o esquema, assim, dos métodos de detecção. A localização, ela é comparar o que houve depois do log, né? Então, pega um pedaço do log depois do drift e comparo com um pedaço do log antes do drift, né? Então, eu consigo ver ali, o que teve de diferente aqui
nesse pedaço depois, nesse pedaço que está antes, né? E a maioria das abordagens que a gente vê, elas focam somente em resolver a parte de detecção do drift, né? Elas não fazem todas as outras tarefas que eu mencionei, que são possíveis de serem feitas aqui em Process Mining, né? E os métodos de localização, geralmente, eles dependem muito de dados adicionais, de referências de modelo, então, são métodos um pouco mais complicados para serem usados, né? E aí, assim, fazendo aqui uma análise comparativa, aqui, olhando alguns trabalhos, né? A gente selecionou aqui alguns principais e vemos mais ou menos quais são as características deles, né? Então, para detecção aqui, a gente tem os trabalhos que são baseados em teste estatístico, né? Trabalhos estatísticos. Outros são baseados em similaridade mesmo. Então, eles fazem algumas análises aqui de frequência de atividades, eles extraem ali algum tipo de referência do processo para fazer a similaridade, tá? Tem também um trabalho baseado em grafos, então ele se baseia em extrair ali um modelo de grafos do processo para representar o comportamento do processo, e aí faz análise em cima desse grafo, né? Cada um vai usar aqui uma técnica diferente. Então, no nosso aqui, a gente teria aqui um processo por similaridade, né? A gente usaria trace clustering para fazer a representação aqui do comportamento do processo. E a gente usaria aqui a evolução do trace clustering, né? Ao longo do tempo para detectar o drift. Agora, para localização, é uma tarefa que não tem um output único, assim, para todos os trabalhos. Então, dependendo do trabalho, ele vai dar uma informação diferente em termos de localização, né? Então, por exemplo, o trabalho aqui do Leo, ele dá aqui qual que é o tipo do drift, né? Então, é uma informação mais voltada para data mining, assim, do que para mineração de processo, né? Outros trabalhos vão dar coisas mais visuais, né? Então, eles vão montar ali grafos, vão montar matrizes visuais com mapas de calor, coisas assim, para poder identificar ali onde foram as mudanças do processo, né? Esse trabalho também é legal do Ostovar, que ele traz aqui linguagem natural, né? Então, o objetivo dele é tentar pegar a informação ali e transformar em linguagem natural para dizer que foi tal coisa que mudou no processo, né? Por exemplo. E aqui no nosso trabalho a gente vai trazer aqui uma lista ponderada, né? Com o peso mais alto para as atividades que mais estão envolvidas ali no drift, que tiveram mais impacto ali na hora do drift, tá? E também a gente vai... O legal aqui do nosso trabalho é que a gente está usando a mesma representação aqui para os duas tarefas, né? Tanto a detecção quanto a localização, a gente usa a mesma abordagem aqui de trace clustering. Bom, agora partindo aqui para a proposta aqui, para qual que foi a nossa abordagem, tá? Eu vou falar sobre os métodos de detecção e localização que a gente fez. Aqui a gente consegue ter uma visão geral aqui do nosso estudo, tá? Então, da esquerda para a direita aqui, qual foi o pipeline que a gente foi seguindo para poder ter esse trabalho. Então, primeiramente, a gente definiu aqui alguns logs de input que a gente poderia trabalhar, né? Então, o que seria a nossa entrada aqui para estudo? Então, a gente tem 2 logs aqui sintéticos, né? O Long Applications, que é um modelo de processo um pouco mais simples, né? E a gente tem um log também com uma alta variabilidade de traces, né? Que é um processo um pouco mais complexo, que a gente quer testar aqui como é que funciona o nosso método quando a gente tem vários traces muito diferentes no mesmo log, né? E temos 2 logs também do mundo real, que são logs da competição do BPIC, né? De 2015 e 2020. E aí, depois disso que a gente tem os logs, a gente tem aqui uma etapa de janelamento, né? Esse janelamento aqui a gente é executado quando a gente faz a estratégia aqui em batch, né? Então, aquela estratégia que eu mencionei, de pegar uma janela do log e aí fazer a autorização em cima dessa janela, depois pegar uma janela subsequente e fazer essa janela também. Então, a gente vai fazer esse janelamento aqui quando a gente estiver trabalhando com a estratégia em batch, né? A gente também está trabalhando com a estratégia streaming, então a gente vai estar diretamente com um algoritmo de clusterização online aqui, que no caso foi o ClayStream, né? A gente testou, para poder fazer isso. Então, no ClayStream a gente não está trabalhando com janelamento, a gente está apresentando cada dado conforme ele chega mesmo, então vai ser um trace de cada vez para o algoritmo, né? A gente não está fazendo o janelamento dele aqui em batch. E aí, quando a gente tem um log ali, a gente tem que representar esse trace de uma forma vetorial para poder executar ele num algoritmo de clusterização, né? E aí, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso em diversas formas, tá? Mas as que a gente está usando são essas daqui. Então, a gente está com a abordagem aqui por atividades. Então, eu vou olhar ali do ponto de vista de atividades. Quais são as atividades que estão ali naquele trace, né? Então, qual que é se eu estou fazendo uma contagem binária, uma contagem de frequência, ou se eu estou olhando a ordem das atividades, eu vou conseguir gerar aqui um vetor olhando para atividades, ou gerar um vetor olhando para transições, tá? São essas aqui que a gente está trabalhando. E aí, para a clusterização em si, a gente está usando aqui o algoritmo do Caminhos para a estratégia em batch, e o algoritmo do ClayStream aqui quando a gente está usando a estratégia em streaming.
A detecção do drift a gente faz aqui acompanhando o posicionamento dos centroides, né, ao longo do tempo. Então, eu consigo tirar aqui várias características aqui da clusterização, de uma janela para outra, de um trace novo para o outro. E aí eu vou comparando como está a evolução desse clustering, né, ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui uma tolerância baseada no desvio padrão para poder ver que há variações naturais, né, do clustering, mas que são, quando quer uma variação muito grande, a gente está considerando como um drift, né? E aí, para localização, a gente está fazendo aqui a variação por dimensão nesses centroides, né? Então, eu tenho um centroide aqui antes e depois do drift. Eu vou calcular aqui o MSE para cada uma das dimensões desse centroide para perceber qual foi a dimensão que mais variou, né? Nesse drift e identificar elas como as mais envolvidas no drift, tá? E aí, para avaliar esse trabalho, a gente vai fazer aqui na detecção. Vamos usar a medida F para ver o quanto a gente está acertando aqui de drifts e se a gente está pegando todos os drifts mesmo, que deveriam ser pegos, né, no log. E na localização a gente vai avaliar com a área embaixo da curva ROC para poder ver se a gente está identificando as atividades corretas ali, né, no drift. E também, para caso que a gente não tenha a resposta, né, correta, a gente pode fazer uma comparação visual aqui, usando descoberta de processo, né, antes e depois do drift que a gente achou, para poder ver se está fazendo sentido com a nossa localização, tá? Foram essas aqui. Esse é mais ou menos aqui o pipeline completo. E aí aqui, dando um detalhe na representação vetorial, como que funciona isso, tá? Então, eu tenho aqui um processo aqui baseline, né, por exemplo. Então, um processo ABCD aqui. E aí, na variação A desse processo, eu inverto as atividades A e D, né, por exemplo, tá? Então, o A está aqui no final e o D está aqui no começo. Na variação B, eu estou colocando um loop em volta da atividade A. O que acontece? Dependendo da representação, eu não consigo distinguir um trace que teve essa variação, né? Então, se eu estou olhando aqui, por exemplo, o trace ABD, né, do baseline aqui, né, que seria o caminho de cima, eu vou ter a representação binária aqui, que eu vou ter lá. Existe a atividade A, tem a atividade B, tem a atividade D. E a atividade C não tem, então é zero. Beleza. Agora, quando eu tenho o trace DBA, eu tenho a mesma representação binária, então fica impossível aqui eu detectar o drift, porque eu não tenho uma variação, eu não consigo distinguir aqui que houve essa mudança, né? Então, algumas representações têm essa limitação de, dependendo da mudança que eu tiver aqui no processo, eu não consigo representar ela com representação vetorial, tá? No trabalho que a gente estudou essas 4 aqui, então são as 3, a binária, frequência e order baseada na atividade, e a binária aqui nas transições, que já é o suficiente para representar todas as variações possíveis, né? Então, a representação de ordem e a binária aqui de transições, ela consegue distinguir todas as mudanças mais comuns aqui nos processos que a gente viu nos logs, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem a transição aqui do A a A, né, que é o loop, e ela só aparece quando tem um loop, né? Então, ela consegue distinguir aqui esses 3, tá? Bom, agora dando um zoom aqui na nossa abordagem, né? Então, a gente vai ter aqui uma string, a string de traces, né, ao longo do tempo, que é o símbolo aqui do Sigma. A gente vai ter a representação vetorial deles, então, conforme eles vão chegando, né? E aí temos as 2 abordagens de clusterização, né? Como eu mencionei. A gente tem a abordagem aqui baseada em batch, né? Então, eu vou ter um janelamento e vou ter um algoritmo de clusterização offline aqui, em cada janela, separadamente. Ou eu vou ter a clusterização streaming, né? Que eu vou estar alimentando aqui o algoritmo com cada um dos dados conforme eles vão chegando, né? Então, essa daqui é o fluxo que vai seguir. E aí eu vou ter aqui uma clusterização, né? Que é esse símbolo aqui que vai representar qual que é a minha situação do cluster ali em cada período, né? Então, eu tenho aqui esse cluster nessa janela, ou tenho esse cluster aqui com esse dado, né? Por exemplo. E aí, o que eu vou fazer aqui para fazer a detecção disso? Eu vou calcular aqui características sobre esse clustering, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, algumas medidas de características de, por exemplo, distância entre os clusters aqui. Eu posso calcular aqui a distância entre a cluster para cada um. Então, eu vou calcular algumas medidas aqui que me dão uma ideia de como está esse clustering, né? Eu vou ter que tentar resumir ele aqui em algum número, alguma medida de característica, tá? E aí eu vou observar como que as características variam ao longo do tempo, né? E aí, quando ela tiver uma variação fora do esperado, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu esperava que ela estivesse dentro desse range aqui desse quadradinho aqui azul, eu vou ter um drift, né? Porque eu esperava que ela seguisse uma tendência mais contínua, né? E aí ela teve uma variação muito grande. Então, para esse caso aqui, a gente está apontando aqui o drift, tá? E aí, para localização, né? Como é que é? A gente tem aqui, ao longo do tempo, a gente vai pegar a clusterização antes, a clusterização depois do drift, né? Então, o drift está detectado aqui, vou pegar aqui o antes e depois.
E vou calcular aqui o MSE para identificar qual foi a dimensão que mais variou, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que provavelmente que foi a dimensão B, né, que teve a maior variação, porque o cluster se movimentou para baixo aqui, né? Então, a gente consegue saber que a variável B é a atividade que estava mais envolvida aqui no drift, tá? E aí, dando um zoom aqui naquela parte que eu falei das características, né, para detecção. Então, aqui a gente consegue calcular dois tipos de variáveis, né, dois tipos de características. Uma que é independente do tempo, né, então calcula aqui a distância entre a cluster de cada um dos meus clusters, calculo a distância interclusters, né, entre eles. Ou eu posso fazer variáveis aqui que são dependentes do tempo, né? Então, eu tenho que fazer aqui o match dos clusters, né? Eu consigo fazer a correspondência. Qual cluster é qual cluster em outra janela, né? Em outro período. E aí, quando eu faço esse match, eu consigo calcular a distância que eles se moveram de uma janela para outra. Eu calculo o MSE deles de um para o outro. Então, eu faço aqui algumas medidas baseadas aqui no tempo, né? Então, o que variou aqui de um para o outro, né? Do I para o I menos 1. Então, a gente tem esses dois tipos de características aqui que a gente está testando. E aí, então agora que a gente apresentou isso, vou falar aqui sobre como foram nossos experimentos aqui. Então, tanto nos logs sintéticos, né, quanto nos logs do mundo real, tá? Bom, então aqui a gente começou com logs sintéticos, com conceito artificial, né? E a gente queria também testar eles em logs do mundo real para ver como é que se comportaria, né? Nosso método. O log sintético é legal que a gente tem a resposta, né, deles, então a gente consegue trabalhar ali vendo métricas mais objetivas, como é que está a performance da abordagem. E aí a gente também decidiu comparar aqui com uma abordagem sem clustering, né? Então, como que funciona essa abordagem aqui? Eu estou tirando uma feature aqui inteira da minha janela, por exemplo, de dados, né? E não estou fazendo clusterização. E aí estou passando essa feature para o método, né? Para o nosso método de detecção de drift. Então, eu estou considerando ali que a gente não fez nenhum cluster, então eu estou pegando todos os dados ali, juntando como se fosse um ponto de dados só, né? Do log, para poder ver se a clusterização realmente está ajudando aqui o nosso método, tá? Para poder ter uma comparação a mais aqui, além da comparação do batch com a comparação do algoritmo streaming, tá? E aí a gente explorou aqui alguns parâmetros, né, para cada um dos tipos de abordagem. Então, aqui para o batch a gente tem dois parâmetros que a gente pode calibrar, né, que é o tamanho da janela e o K. Para o clustering a gente tem 4 parâmetros, né? Então a gente tem aqui uma configuração maior aqui para ele. Para o no cluster a gente está só definindo aqui qual é o tamanho da janela, que a gente vai tirar as características ali. E são características iguais, a gente tira no clustering, né? Só que a gente considera que não teve a clusterização ali. E aí, a gente está olhando aqui ao todo, né? São 17 características que a gente pegou aqui para avaliar o clustering ao longo do tempo, né? E aí temos parâmetros também relacionados à detecção do drift, né? Que são a sensibilidade ali do quanto que eu vou estar sensível a ter um drift ou não, né? Então, eu posso estar analisando ali uma curva, e aí cada sutil movimento eu posso considerar um drift, ou posso não considerar um drift, porque foi sutil demais. Então, isso aqui tá calibrado aqui nesses parâmetros aqui da detecção, tá? Então, para cada um dos logs, a gente explorou aqui diversos valores desses parâmetros para identificar qual é a melhor combinação ali para esse log, tá? Bom, agora aqui apresentando aqui quais foram os logs pro sintético, né? Quais são os logs sintéticos que a gente usou. Temos 2 trabalhos aqui, que é o Low Applications e o de alta variabilidade de traces, né? Então, o Low Applications é um processo aqui básico de livros de processo de negócio mesmo. Ele é um processo bem exemplar, assim. Ele tem 15 atividades e temos 18 variações dele, né? Então, são as change patterns. Cada change pattern é uma variação do processo original que tem um drift ali inserido, né? E essa variação é feita baseada em quais são as mudanças mais comuns que ocorrem nos processos, né? No mundo real. Então, eles colocam essas mudanças lá. E esse log aqui não tem variação de ruído, né? Então, o outro log já tem. Ele já tem aqui variações aqui em termos de ruído. Ele tem mais change patterns, né? Tem 25. E tem 42 atividades, né? Então, ele é um pouco maior do que esse daqui, do Long Applications, tá? O Low Applications também tem 9 drifts aqui para cada um dos logs. E a gente tem a resposta tanto para a detecção quanto a localização, né? Enquanto para o log aqui da alta variabilidade, a gente só tem a resposta para a detecção. E aí, como que foi feito esses logs, né? Como que você monta aqui um log sintético, né? Então, você tem aqui um processo de negócio baseline e você tem um processo de negócio que tem a variação, né? Que é uma change pattern, por exemplo. Esse daqui é o loop, né? Você adiciona um loop aqui na atividade A. Aí você vai gerar aqui a simulação desse log, né? Para gerar
a simulação do processo para gerar um log aqui. E aí você vai pegar vários pedaços de um e vai concatenar com um pedaço do outro, né? Então tem um pedaço que vem desse daqui, em seguida tem um pedaço que vem desse, depois desse de novo, e assim por diante, tá? Então esses logs foram feitos assim. Então ele tem 9 drifts aqui para o Low Applications, e para o outro a gente tem 2 drifts, né? Então o processo aqui é o mesmo, tá? É assim que foram montados esses logs. Aí aqui tem uma tabela que mostra para esse primeiro log, né, Low Applications, qual que é a correspondência entre quais representações conseguem suportar aqui essa mudança, conseguem distinguir, né, um trace que tem essa mudança ou não. Então, por exemplo, a loop aqui, onde eu vou fazer um loop numa atividade, eu não consigo representar com uma atividade binária, né, com essa representação aqui. Eu consigo com todas as outras, menos com essa, tá? Atividade paralelo, eu também não consigo com essas duas aqui. Então, aqui está a tabela mostrando essa relação. Então, beleza, vamos partir aqui para o que a gente teve aqui nos nossos dados, tá? Então, aqui a gente consegue ver aqui que temos um gráfico para cada linha que representa uma change pattern, né? Um dos logs que a gente tem, com a representação de binária por atividade, né? E aí, cada uma dessas colunas aqui é um drift, tá? E aqui a gente está olhando a distância média entre os clusters, né? Então, para cada pontinho aqui é a distância média entre os clusters. A gente vê que para algumas mudanças fica bem claro quando houve o drift, ó. Então, por exemplo, para o CF aqui, né? Fica bem claro quando houve o drift aqui, essa métrica disparou, né? E ficou aqui estabilizada num outro nível. E quando há o drift de novo, quando ela volta para o estado inicial, ela cai aqui lá embaixo, né? Isso aconteceu com quase todas, mas tem algumas que são mais difíceis, né? Então, por exemplo, o FR aqui e o RE acabou sendo muito mais sutil aqui, essa variação, então quase que nem dá para pegar aqui nessa curva, tá? O FR ainda está um pouquinho melhor, se vocês forem ver, mas o RE ficou quase que uma linha reta, né? Então, a gente queria que essas curvas aqui, elas respondessem ao momento que houve o drift, né? Então, o objetivo é que quando haja um drift, a nossa localização seja capaz de representar aqui e ter uma variação, tá? Essa era a ideia aqui do trabalho. Aí aqui dando um zoom agora, quando a gente executa o método de detecção em cima dessa curva, né? Então aqui na linha vermelha eu tenho uma curva, que é aquela mesma que eu mostrei no último slide, para um dos casos, né? Que no caso é o CP. E aí, o que acontece? Estou calculando aqui uma média móvel, que é essa linha, que é essa curvinha, essa verde aqui, curvinha verde. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui, ó. Essa curvinha verde aqui é a média móvel. E aí, esses limites aqui azuis são calculados através dessa média móvel aqui com desvio padrão, né? Então, eu consigo saber aqui qual que é a minha expectativa que eu tenho aqui desse valor, que conforme que ele já variou anteriormente, né? E aí, quando eu tenho casos que nem esse daqui, ó, por exemplo, 3.000, né? Eu tenho um drift aqui, no índice 3.000. E aí, o índice sequente, eu esperava que ele ficasse dentro desse intervalo aqui. Mas ele acaba tendo um valor aqui lá embaixo. Então, eu identifico isso aqui como um drift, né? E aí, se vocês verem aqui nesse log, a gente identificou corretamente todos os drifts, né? Nessa sequência aqui. Então, esse é o esquema da abordagem. E aí, quando a gente tem uma variação maior aqui, ó, essa linha de tolerância, ela tem que corresponder a isso também, né? Então, se ela espera que tenha uma variação maior, a gente vai ter uma tolerância mais larga aqui para identificar o drift mais corretamente, tá? Essa é a ideia daqueles parâmetros lá que eu mencionei de controle aqui de sensibilidade do drift. Então, são voltados a esse método aqui. E aqui uma comparação entre o que a gente teve na estratégia por batch, né, por logs aqui com clustering offline, né, com caminhos, com o que a gente teve na estratégia do ClayStream, tá? Então, aqui na primeira, a gente vê esse comportamento aqui, que é um pouquinho mais limpo aqui, né? Então, tem umas variações aqui um pouquinho mais abruptas aqui. Mas agora no ClayStream, a gente vê que tem uma fase inicial aqui de quase que de estabilização dele, né, de aprendizado. Então, como eu estou dando para ele muito pouco dado de uma vez, estou passando para ele um dado só de cada vez, né? Ele demora um pouquinho para se ajustar aqui. Então, nessa fase inicial, ele acaba errando aqui bastante por conta dessa estabilização, mas depois ele consegue estabilizar aqui, né, num patamar aqui ok, que ele consegue acertar os drifts aqui. Então, ele tem um pouquinho mais de variação, né? Se você olhar a curva vermelha dele, ela é mais ruidosa, assim. Mas ele depois consegue estabilizar para poder executar aqui nossa abordagem, tá? E aí, dando um exemplo agora da localização nesse método, né? Então, aqui a gente tem o processo o modelo do processo baseline aqui, né? Referencial. E aí, para essa atividade aqui, para esse change pattern copy, o que a gente fez?
essas atividades aqui do começo, elas são copiadas aqui para o final, né? Então, eu vou ter aqui duas vezes essa atividade aqui, Check Credit History e Assess Low Risk. Essas duas atividades aqui foram copiadas, né? Aqui para o final. Então, essa é a mudança que há nesse processo, tá? E aí, quando a gente olha aqui o MSE do Centroids, né? A localização, quando a gente pega um drift aqui falso positivo, né? Num índice que não houve o drift, a gente vê que teve um MSE muito mais baixo aqui e atividades que nem foram aquelas que tem a ver com o drift, tá? Então, quando a gente olha agora um drift aqui verdadeiro, né? A gente vê que as duas atividades que tem a ver realmente com o drift, nessas duas primeiras aqui, elas disparam aqui o valor do MSE. Então, a gente consegue perceber aqui que dá para apontar quais foram as atividades mais envolvidas no drift, né? No caso, seriam essas duas aqui, tá? E aí, fica interessante de saber aqui que essas aqui não tiveram nada, né? O MSE é zero, é muito baixo. Essas daqui com valor mais alto. Agora, um resumão aqui dos resultados, né? A gente tabelou para cada uma das variações aqui do log, né? Dos change patterns, para cada uma das abordagens, então, tanto no clustering, quanto o batch, quanto o clustering, para cada uma das representações, tá? Então, temos o valor aqui. E aí, para cada coluna aqui, a gente escolheu qual foi a melhor combinação de parâmetros, né? Deixou fixo aqui, independente da mudança de change pattern, tá? E aí, assim, só de bater o olho, a gente já vê que a abordagem aqui por batch, né? Ela foi a que teve resultados melhores aqui. Então, teve resultados mais altos aqui no geral. A abordagem aqui por clustering, ela não foi tão boa para esse log, né? E a no cluster, né, ela ficou aqui nesse nível aqui também, um nível mais para o 0,7 aqui, né? No score. Então, uma coisa interessante também foi ver que o FR foi o mais difícil aqui, né? Então, a configuração de parâmetros que a gente usou, que é boa para todos os outros problemas, não foi boa para o FR, né? Porque o FR era um drift muito mais sensível ali, né? De se encontrar, né? Então, ali foi uma coisa que a gente percebeu que teve bastante dificuldade, né? Só o método de ordem aqui que conseguiu pegar ele bem, porque o que ele muda de verdade ali, o FR, ele muda qual a frequência de traces que vai para um caminho ou para o outro, né? Ele não muda o processo em si. Ele muda apenas quantos vão para baixo, quantos vão para cima, né? No fluxo. Então, isso que acabou impactando mais aqui, tá? E aí a representação aqui por transições, né? Que é a que representa aqui todos os problemas. Ela teve um geral aqui de 0,88, então quase 0,9 aqui, em todos os casos, tá? E aí, agora comparando aqui quando a gente faz essa segunda análise aqui, que é considerando qual que é o melhor parâmetro individualmente para cada uma das change patterns, né? O clustering é o que tem a melhor mudança aqui, ele tem o melhor aumento de resultado no geral, né? Então, a gente pegou aqui qual foi a representação que foi melhor quando a gente faz essa análise aqui, que foi a de ordem, né? Atividade por ordem. E aí a gente vê que o clustering, ele chegou nos valores aqui muito melhores do que a gente tinha visto antes, né? Então, antes ele tinha aqui uma média de 0,46, ele conseguiu chegar na média de 0,87, né, nessa análise. Então, a gente consegue ver que o clustering, ele consegue identificar isso, mas ele tem que ter uma parametrização mais regulada ali, de acordo com o problema, né? Então, um pouco mais direcionado ali, mais cauteloso, para poder fazer a parametrização dele. Porque ele é um pouco mais sensível, né? E aí, quando a gente compara aqui com o baseline, né? A gente pegou o trabalho que já fez esse problema aqui também. Esse baseline aqui usa teste estatístico, né? Para fazer a análise. A gente não ganhou dele no geral, assim, então a gente ficou melhor, né? Ou equivalente a ele ali em 12 das 18, né? Mudanças aqui. O que a gente considerou também um resultado interessante, já que a gente consegue fazer as duas tarefas aqui, né? Tanto a localização quanto a detecção, e a parte dele só faz a detecção, né? Então, nessa comparação aqui, a gente tá num nível aqui relativamente ok, né? Até pro FR, ó, ele é o que tem mais, ele tem mais dificuldade que no FR também, que é o mais difícil aqui, né? E existe uma configuração de parâmetros nossa que conseguiu chegar no 0,91 pro FR, né? Então, a gente tem essa coisa dos parâmetros aqui estarem tem que ser um pouco mais lidado com a mudança que está acontecendo no log em si, tá? Bom, agora aqui partindo para os estados da localização, né? Aqui a gente tem a área embaixo da curva aqui para localização, da curva ROC, né? E aí todos os resultados para todas foram resultados bons, assim, então todas são bem verdinhas aqui, a gente olhar para o mapa de calor. A representação aqui da ordem, ela foi a que teve resultados aqui piores, né?
porque conforme uma atividade tá mudando ali no começo, ela vai acabar afetando a ordem de outras atividades, né? E isso acaba sendo ruim para a localização, porque ela acaba apontando atividades depois da mudança, que não necessariamente tem a ver com o drift, né? Então, isso aqui aconteceu para alguns casos aqui, principalmente quando tem loop, quando tem repetição de atividade, né? Aconteceu isso. Mas, assim, no geral, foram estados legais aqui com a localização. Dá para a gente extrair informações interessantes, né? Usando esses métodos. Agora, quando a gente dá uma olhada aqui no log de alta variabilidade de trace, né? A gente queria ver se nossa clusterização estaria robusta ali a ter muitos traces, né? Se ela não ficaria variando muito, se ela não ficaria muito confusa ali com muita informação. Mas, na verdade, não. Ela conseguiu ficar bem estável também, né? Então, aqui temos a curva aqui. E aí a gente vê que a gente conseguiu detectar aqui tanto, independente do ruído também. Então, quando a gente está um nível aqui de ruído até 5%, a gente conseguiu ver que não teve tanto impacto assim no nosso método, né? Então, esse é um dos benefícios da clusterização, né? Que ela consegue ser um pouco robusta a esse tipo de coisa. Deu uma variada um pouco maior aqui no clustering, né? Como a gente esperava mesmo, mas pro batch aqui, por exemplo, ficou bem em linha aqui, assim, independente do ruído, tá? Mesmo nesse log aqui, que é muito maior que o primeiro, né? E aqui a gente trouxe também uma visão da localização, que é baseada em executar a localização em todas as etapas, né? Independente do drift ou não. E aí a gente consegue ter uma visualização aqui de qual que é a variação do log, né? Em cada uma das atividades, né? Então, por exemplo, está destacado aqui as atividades NP, né? Que são as atividades que perto do drift aqui, ó, elas tiveram um maior valor de mudança aqui, né? Então, o MSE mais alto aqui para esses momentos, tá? Então, são esses quadradinhos aqui pretos que ficam mais escuros, né? Então, quanto mais escuro tá o quadradinho aqui, maior é o valor da variação nessa etapa aqui, né? Nesse índice aqui do 3. Então, quando a gente não faz clustering, a gente vê que várias atividades aqui, ó, tem variações que são consideradas aqui altas, né? Então, tem um cinza escuro aqui, tem um cinza mais claro. Então, tem várias atividades aqui envolvidas, né? Agora, quando a gente está fazendo um cluster aqui, ó, por exemplo, no batch, a gente vê que essas atividades aqui ficam tudo branco. Então, ele consegue tirar essa parte aqui essa informação aqui para poder falar assim, não, beleza, essa parte aqui não está mudando, então eu consigo focar aqui na parte que realmente está mudando, né? Essas são essas daqui, ó. Então, o NP, eles ficam muito mais claros, muito mais diretos aqui no batch, né? E no clustering também acontece isso, porém acontece de algumas outras atividades aqui, né? Aparecerem também, ó. Então, aconteceu aqui da RV, né? E no comecinho também, como a gente tem aquela fase de aprendizagem lá, ele tem aqui um começo um pouco mais diferente aqui, né, das outras, né? Mas assim, em relação ao cluster, né, que as duas também conseguem isolar muito melhor quais são as atividades envolvidas no drift, né? E aí, como nesse log a gente não sabe qual é a resposta correta, né? Então, se foi realmente o NP que mudou nesse processo, a gente fez uma análise aqui que é usando a descoberta de processo, né? A gente pegou um pedaço do log antes, um pedaço do log depois, e fez a descoberta de processos aqui para poder ver como que está esse modelo aqui, né? Então, aqui tá o modelo de cada um dos pedaços, tá? Então, aqui é o primeiro cluster, o segundo cluster e o terceiro cluster, né? E aí, antes e depois do drift, né? Então, como que tá o processo antes e depois. E a gente vê que, embora o cluster tenha separado aqui o comportamento do processo, né? Então, ele veio aqui começa no A, né? Esse aqui já começa no B, então é um outro pedaço do processo. Esse daqui começa no A também, mas tem uma variação aqui no final. A gente vê que, embora cada um seja uma parte diferente do processo, todos têm a mesma mudança aqui do NP, tá? Então, ó, antes o N tá aqui e o P tá aqui, sequencial, né? Tranquilo. Aí agora o N ele virou uma condicional aqui, ó. Tem uma, você pode pular ele, né? E aí o P também, ó. Ele teve uma condicional aqui a mais, que você pode pular o P, né? Isso aconteceu também em todos os clusters, tá? Então a gente conseguiu observar que realmente o NP aqui, que foram as atividades envolvidas nesse drift, tá? O que está em linha com o que a gente observou na localização, mesmo que a gente não consiga medir aqui a curva ROC, né? Bom, agora aqui é aquela tabela que a gente viu também dos resultados tabelados da detecção, né? Só que agora para esse log. Então, aqui também fica semelhante, né, o comportamento. Então, fica melhor aqui para o janelamento, né, para o método de batch. A gente teve resultados muito, muito mais altos aqui nesse log. Então, quase aqui perto de 0,95, né? 0,92. Então, tanto é que a binária aqui conseguiu 0,97, né? Considerando todos aqui, vários ela acertou todos, né? E aí o no clustering também ficou um
pouquinho, ficou mais difícil para o no cluster aqui, né? Se vocês lembrarem que para o outro processo que era mais simples, ele estava com um nível aqui de 0,7 mais ou menos de assertividade, né? Agora aqui a gente está chegando, ele foi pior, né? Então foi para um 0,5, que é um processo um pouco mais complexo, né? E o Claystream também ficou em linha aqui com ele, tá? Não ficou tão diferente também nesses dois, tá? E aí, quando a gente faz aquela segunda análise, que é considerando aqui o melhor parâmetro individualmente, né? A gente também teve aquele mesmo comportamento do Claystream conseguir melhorar mais, né? Então, ele ser o que mais melhorou. Né? Então, aqui para a atividade binária, ele conseguiu ir de 0,52 no geral para 0,82, né? Então, para todos os cases aqui. Então, embora a gente não tenha um baseline aqui nesse processo, tá? Nesse log aqui não tem um baseline de detecção, a gente conseguiu ver que, pô, ele teve um score aqui quase 1 para todos, né? Então, a gente considerou isso aqui como um resultado legal para esse log, tá? Agora, partindo aqui para os logs de eventos reais, né? A gente teve 2 logs de eventos que a gente trabalhou, que é a competição de 2015 e a competição de 2020, tá? Cada um tem 5 logs, né? Mais ou menos aqui 50 mil eventos para cada um. Né? O log de cima é um pouquinho menor, né? São só 1.000 cases, e o de baixo são 6.000 cases, né? O de 2020. Bom, aí partindo aqui do de 2015, esse daqui é mais ou menos a lógica do processo, né? Ele é um processo de várias cidades lá da Holanda, né? São vários municípios para emitir ali uma permissão, né? Para poder construir coisas assim na cidade, né? Então, são coisas regulatórias assim. E a ideia da gente estudar esse log era que talvez ele tivesse drifts por conta da legislação, que pode mudar, né? Ao longo do tempo de uma cidade. Então, a gente queria ver se isso batia aqui, né? E aí, como é que ficou? A gente executou nossos métodos aqui para ele, né? E qual foi o que a gente tirou daqui? A gente viu que, para todos os logs, né? Todas as cidades aqui, né? Que é o M1 até o M5, a gente achou um drift aqui nesse período, né? Que é o período entre final de 2012 e comecinho aqui de 2013, tá? Então, nesse período aqui, a gente conseguiu ver que teve um drift em todos os casos, né? Então, pode ser que tenha sido uma coisa generalizada lá do país, assim mesmo. Embora cada cidade seja diferente, eles seguem mais ou menos o mesmo processo, né? Então, a gente queria ver o que teve de comum aqui entre eles, né? E aí a gente vê que quando a gente faz a localização aqui e olha cada uma das atividades aqui, né? Para todas as cidades, a gente vê que as 3 últimas cidades aqui tiveram as mesmas atividades aqui, apontando um valor alto na localização, né? Então, teve alguma relação aqui entre essas atividades aqui começarem a acontecer, né? E a gente também viu que na literatura, alguns outros trabalhos também que analisaram esse log, né? Principalmente durante a competição, eles também descobriram que teve um drift aqui, um possível drift, né? Nesse período. Embora não dê para saber exatamente se houve o drift ou não, fica um pouco mais interessante saber que houve outros estudos que também encontraram diferença nesse período, né? Foi uma coisa interessante que a gente viu. Agora aqui para a competição de 2020, né? A gente teve tem esse processo aqui que é sobre você pedir reembolso, né, numa faculdade, né? Então, quando você vai fazer uma viagem, você vai pedir ali um reembolso de algum evento que você foi, por exemplo, professores da faculdade seguem esse processo aqui de ser aprovado em várias instâncias, né, para poder fazer o pagamento aqui do reembolso, tá? Então, esse processo começou em 2017 como piloto, então acredita-se que mudou ao longo do tempo, porque como começou com piloto, com poucas áreas, né, seguindo esse processo, acabou tendo que fazer ajustes ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente estudou ele. Ups. Aqui. E aí a gente também, fazendo aquela mesma análise, né, de executar o nosso método aqui nos três cenários para cada um, né, a gente vê que teve um drift em comum aqui, mais ou menos na virada do ano aqui de 2017 para 2018, tá? Em todos os casos, a gente conseguiu pelo menos um drift aqui nesse período, né? E aí, olhando aqui um pouco mais para o log, né, tendo uma visualização mais da frequência do log, a gente vê que aqui é um mapa de calor do log ao longo do tempo, né? Cada uma das atividades aqui ao longo do tempo. E aí, quanto mais escuro tá aqui, quer dizer que a atividade aconteceu mais nesse período, né? A gente vê que pro comecinho aqui, muitas atividades não aconteciam antes e começaram a acontecer depois, né? São esses círculos vermelhos aqui, ó. Então, isso aqui pode estar relacionado com esse primeiro drift aqui, né? Que a gente viu. Agora, tem uma atividade aqui, por exemplo, do círculo verde, que ela começou a acontecer aqui, e aí, em dado momento, ela parou de acontecer, né? Então, ela também pode estar relacionada com esse primeiro drift aqui, tá? Que a gente identificou nessa virada do ano aqui, 17, 18. Mas também temos drifts aqui que não necessariamente foram identificados, que não necessariamente foram por causa disso, né? Então, por exemplo, tem um drift aqui nesse meio aqui, que não necessariamente foi porque uma atividade começou a aparecer do nada, né? Então, pode ser que tenha acontecido uma outra situação aqui nesse período, tá? Esse trabalho aqui também não tem como a gente avaliar
quais são os drifts corretos aqui, porque isso exige, né, um estudo do contexto do caso mesmo, quem é um especialista do processo. Mas a gente viu também que os trabalhos também perceberam aqui essas variações, e também olhando essa frequência aqui no log, a gente conseguiu tirar a conclusão de que realmente teria algum motivo para ter esses drifts, tá? Bom, agora aqui, partindo aqui para as considerações finais, né, do trabalho, vou falar algumas limitações que temos na nossa abordagem, quais são as contribuições que tivemos e os possíveis trabalhos futuros, né? Então, quais são as limitações aqui? Para comparar os clusters aqui, a gente considerou que eles precisam estar no mesmo espaço dimensional, né? Então, se eu tenho um cluster numa janela, um cluster na outra, eu só consigo comparar eles se eles estão no mesmo espaço vetorial. Então, assim, para fazer isso, a gente assumiu que a gente sabe antecipadamente quais são as atividades possíveis, né, no log. Então, a gente consegue já criar esse espaço dimensional aqui com todas as atividades, né? E aí a gente consegue fazer a clusterização e aí comparando elas ao longo do tempo, tá? Nosso trabalho aqui também ele é limitado aqui em relação às clusterizações, né? Os algoritmos que a gente usa, qual representação a gente usa, porque dependendo do que a gente usar aqui, talvez o cluster não reflita a mudança do processo, né? Então, outra coisa também que a gente não consegue aqui a gente faz trace clustering, né? Então, a gente precisa que os traces estejam completos, né? A gente não consegue fazer um trace clustering ainda com um trace que ainda não terminou, né? Então, a gente precisa ter o tempo de esperar todo o fluxo do processo acabar e aí eu gerar um dado novo para poder passar esse dado novo pro método, tá? Então, essas são as limitações que a gente tem aqui. Contribuições, a gente conseguiu desenvolver aqui um método que consegue fazer a detecção do drift e a localização, né? E aí, baseado na mesma estrutura de dados, né, com trace clustering, sem ter mais nada adicional. A gente publicou esses resultados parciais aqui desse projeto numa conferência internacional, né? Então, tá aqui a citação também que a gente conseguiu publicar. E aí, para trabalhos futuros aqui, a gente quer explorar diferentes representações de traces aqui e combinar elas para poder ter o melhor de cada uma, né? Porque uma representação mais simples, ela consegue extrair uma informação ali mais direta, mas não consegue representar algumas coisas, né? Então, talvez combinar isso de alguma forma. A gente também, para trabalhos futuros, pensou em poder explorar aqui algoritmos de densidade, né? Então, algoritmos aqui de clusterização baseada em densidade, porque os pontos, os traces podem ser muito similares ali, ter vários pontos de traces que acontecem na mesma região, né? Então, poderia ser interessante testar um algoritmo de densidade, né? Para ver como é que se comporta. E também desenvolver métodos para automatizar a seleção de parâmetros, né? Que é uma das coisas que tem no trabalho, que é escolher ali, calibrar os parâmetros, sensibilidade e tal. Como que a gente deixa isso mais automatizado aqui para facilitar o uso desse nosso método, tá? Bom, e aqui eu encerro a minha apresentação e aí coloco à disposição aqui para responder as perguntas que vocês podem ter. Obrigado, gente.